Olá, meu amigo e minha amiga teleinternauta. Mais um programa Questão de Atitude, que é patrocinado pela JCR Consultoria Treinamento Limitada. Nós, como toda semana, temos um convidado. Hoje o convidado que está aqui conosco, ele vai falar de um assunto muito importante também, da qual todas as empresas têm que ter essa preocupação. E algumas empresas têm até dúvidas. A palavra qualidade, eu estava comentando com ele aqui no estúdio antes do programa, eu estava dizendo que quando estávamos entrando na década de 90, as pessoas começaram assim a se preocupar muito com a palavra qualidade, no sentido assim, nossa, nós precisamos ter qualidade, a competitividade está muito acirrada, os nossos clientes estão muito exigentes, né? E aí, naquela época, a qualidade começou assim ter uma conceituação de que qualidade era o cliente satisfeito, o cliente encantado, o que precisava fazer para o cliente estar satisfeito. Mas nós sabemos que o tempo foi passando e as pessoas começaram a querer... por quê? Por que eles tinham qualidade, alguns e outros não? Então, não era só pelo bom atendimento, uma série de fatores que levavam as empresas a ter mais credibilidade, onde os clientes tinham mais confiança, e as exigências vão chegando, o progresso está vindo, e as exigências vêm vindo, as necessidades são outras, tal. E aí começou a existir a parte da... eu preciso de certificação, outra, eu preciso ter a ISO. E cada um falava de uma maneira, né? Cada um queria correr atrás, tal. Mas, na verdade, as pessoas não se preocupavam muito em querer saber, conhecer primeiro, né? E, em função disso, nós começamos a ter pessoas, especialistas, profissionais, que começaram a se dedicar, e dedicar não só ministrando treinamento em company, mas também pensando até na parte literária. É o caso que aconteceu com o professor Adalberto Morrai, que ele se especializou, ele é um palestrante da área, né? E ele, inclusive, tem esse livro que é maravilhoso, um livro que é adotado em algumas escolas, né? Em cursos tecnólogos, ou mesmo em curso de bacharel, que é a qualidade total. Não se pode falar em administração, não se pode falar em gestão, se nós não tivermos também o tópico, a temática que a gente chama nas universidades, né? Que é a qualidade que nós chamamos a qualidade total. Então, eu agradeço primeiramente a presença do professor Adalberto, que está aqui conosco para esclarecer as dúvidas, e também eu gostaria que ele deixasse assim bem claro para os nossos internautas, as nossas internautas, o seguinte: o que é qualidade? O que é certificação? O que é ISO? Por que as pessoas têm, assim, fazem confusões? O livro, ele explana direitinho, ele deixa bem claro, né? Então, nós vamos pedir ao professor que realmente ele dê essa... Porque quando ele começa a falar, como ele é professor, é mestre, é especialista, né, de treinamento, ele se sente numa sala de aula, e aí então ele tem uma metodologia muito boa, uma didática muito boa, mas isso não impede que você, querido e querida teleinternauta, possa enviar um e-mail. Se não der tempo do professor Adalberto responder, com certeza a gente passará a pergunta para ele, o questionamento, e na semana que ele voltar, que ele retornar, mesmo que seja outra temática, logo de início ele estará dando retorno ao seu questionamento e depois ele parte para outra temática, tá? Professor Adalberto, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade de estar participando do seu programa mais uma vez. E olha que nós estávamos aqui muito assim, ansiosos, principalmente quando você deixou aqui o estúdio da vez passada, você comentou conosco, com a produção, de que viria falar sobre qualidade. E quando a gente fala em qualidade, a gente realmente aguça assim, o desejo, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer saber, todo mundo quer fazer a coisa direito. Então hoje, professor, por favor, dá esse recado para os nossos internautas, por gentileza. Vou tentar, dentro do intervalo de tempo que tenho, desmistificar alguns conceitos interessantes sobre essa importante temática. Isso. Se não der tempo, você pode, no próximo, que a participação sua, você dá continuidade. Claro, com certeza. Obrigada, professor. E eu acho que, para começar, seria interessante nós traçarmos um paralelo entre o conceito de qualidade com o qual nós trabalhamos nos dias de hoje e o conceito de qualidade com o qual as pessoas trabalhavam no passado. Existe diferença entre o conceito atual e o conceito anteriormente utilizado? Existe sim. E por quê? Porque nos dias de hoje o mercado consumidor é muito mais exigente do que era no passado e porque nos dias de hoje existem muitos concorrentes. Ou seja,
muitas pessoas físicas ou jurídicas que atuam no mesmo segmento de mercado. Então, é óbvio que o conceito de qualidade atual é muito mais complexo e abrangente que o conceito de qualidade com o qual atuávamos anos atrás. Outra coisa muito bacana de a gente comentar logo no início dessa entrevista é o que é e para que serve um SGQ. Muitas pessoas me perguntam isso com uma frequência muito grande. Professor Adalberto, o que é SGQ? Para que serve um SGQ? SGQ, para quem não sabe, significa Sistema de Gestão da Qualidade. E qual é o objetivo de um sistema de gestão da qualidade? O objetivo de um sistema de gestão da qualidade é promover a melhoria contínua dos processos, produtos e serviços para que consigamos satisfazer cada vez mais as necessidades e os anseios de nossos clientes. Ou seja, as necessidades e os anseios daqueles que compram nossos produtos ou que contratam nossos serviços. E é importante deixar claro também que necessidades e anseios não são sinônimos. Necessidades são necessidades, anseios são anseios. A grande diferença entre uma coisa e outra é que necessidades são as coisas que nós precisamos, enquanto que anseios são as coisas que nós almejamos. E existe diferença entre o que a gente precisa e o que a gente almeja? Sim. E nos dias de hoje, as empresas precisam se preocupar tanto em atender as necessidades de seus clientes, ou seja, de levar aos seus clientes aquilo que eles precisam, mas também em satisfazer os seus anseios. Ou seja, as empresas nos dias de hoje precisam se preocupar muito, né? Antigamente elas só se preocupavam com a satisfação das necessidades. Nos dias de hoje não mais. Nos dias de hoje elas precisam se preocupar tanto com a satisfação das necessidades quanto dos anseios, porque um cliente só se torna satisfeito se ele tiver tanto as suas necessidades quanto os seus anseios plenamente atendidos. Ele só se torna fiel a um determinado produto, a uma determinada marca, a um determinado serviço, se todas as suas necessidades e os seus anseios forem plenamente atendidos. Atendidos, correto. Uma outra pergunta que normalmente o alunado faz, né? Sim, alunado, mesmo as empresas público que vai assistir a palestra, onde eu faço consultorias e tudo mais, é a seguinte: ISO 9001 e Sistema de Gestão da Qualidade são a mesma coisa? Não são. As pessoas às vezes falam, olha, eu vou implantar a ISO dentro da empresa em que eu trabalho. Você não vai implantar a ISO dentro da empresa em que você trabalha. Você vai implantar um sistema de gestão pautado numa norma que pode ter sido desenvolvida pela ISO. Então, é importante que você, teleinternauta, conheça a diferença entre ISO 9001 e Sistema de Gestão da Qualidade. ISO 9001 é a norma desenvolvida pela ISO, na qual nós devemos nos pautar para a adequada implantação e a adequada manutenção de um determinado sistema de gestão da qualidade. Estou dizendo, entre outras palavras, que norma é o pré-requisito para a implantação do sistema. E o sistema, por sua vez, nada mais é que um conjunto de atividades devidamente pautadas nos requisitos da norma de referência. Então, não é a ISO 9001 que depende do sistema de gestão da qualidade. É o sistema de gestão da qualidade que depende da ISO 9001. Não é possível implantar um sistema de gestão da qualidade sem que nós nos baseemos nos requisitos desta importante norma. Outra pergunta que me fazem também é: quem desenvolveu a norma e de quem ela pode ser adquirida, né? As pessoas fazem uma confusão muito grande entre o órgão que desenvolve e o órgão que comercializa a norma em território brasileiro. Vejam bem, a norma foi desenvolvida, a ISO 9001, né, que é a norma sobre a qual nós estamos falando, foi desenvolvida pela ISO, pela Organização Internacional para a Normatização, também conhecida como Organização Internacional para Padronização, com sede na cidade de Genebra, na Suíça, fundada em 1947, cujo propósito é desenvolver e atualizar normas com aplicabilidade internacional. Então, quem criou a ISO 9001 foi este importante organismo não governamental localizado na Europa. E de quem nós devemos adquirir esta norma em território brasileiro?
essa norma em território brasileiro pode ser adquirida por intermédio da ABNT. O que é a ABNT? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Normalmente os alunos conhecem a ABNT quando fazem trabalhos científicos. Sim, exatamente, né? para desenvolvimento de dissertações, para desenvolvimento de monografias, teses. É verdade, é verdade. Mas então vejam, a norma ela não foi desenvolvida pela ABNT. A norma ela foi desenvolvida pela ISO. Isso. A ABNT nada mais é que o órgão que tem a autonomia necessária para a devida comercialização de tal norma em nosso país. E outra coisa que as pessoas me perguntam com uma frequência muito grande é em que idioma a norma deve ser adquirida. A norma deve ser adquirida no idioma oficial do país. Do país onde ela vai. Exatamente. Isso significa que se nós comprarmos a ISO 9001, versão 2008 da ABNT, nós a compraremos em português. Correto. Se nós formos comprar a ISO 9001, versão 2008 na Argentina, nós a compraremos em espanhol. Se nós formos comprar a ISO 9001, versão 2008 na Alemanha, em alemão, e assim sucessivamente para todos os demais exemplos cabíveis e imagináveis. Correto. Mas será que existe diferença assim, em termos de conteúdo entre a ISO 9001 em português e a ISO 9001 em espanhol ou em alemão? Não. Não, nem poderia, né? Nem poderia. Se nós pegarmos a ISO 9001 em português e a colocarmos ao lado da ISO 9001 em espanhol ou em alemão, nós vamos perceber que uma é tradução fidedigna da outra. Uma é tradução fiel da outra. Não mudam sequer os pontos e as vírgulas de lugar. E por quê? Porque se uma não fosse tradução fiel da outra, com certeza absoluta, seria muito mais fácil implantar um sistema de gestão em alguns lugares e muito mais difícil em outros. E não pode, o grau de dificuldade deve ser exatamente o mesmo para todas as empresas localizadas no planeta Terra. Correto. Né? Seria mais difícil algumas empresas serem certificadas e mais fácil outras, se houvesse diferenças entre elas. E isso não pode acontecer. O grau de dificuldade deve ser exatamente o mesmo para todas as empresas, independente do porte, independente da região em que ela atua e de sua nacionalidade. Perfeito. Outra curiosidade muito interessante é que as normas elas são atualizadas de tempos em tempos. Né? As pessoas acham que não, que as normas são as mesmas, elas não podem ser as mesmas para sempre. O mercado em que nós estamos inseridos é muito dinâmico. O mercado em que nós estamos inseridos está em constante atualização. Então as normas são obviamente acompanhando as mudanças, exatamente. Né? As normas são atualizadas de tempos em tempos. Sim. De quanto em quanto tempo? Não se sabe de quanto em quanto tempo. A única certeza que nós temos é que elas são atualizadas e que quando uma norma é atualizada, a sua versão anterior é automaticamente revogada. Certo. Isso significa que as empresas certificadas acabam tendo a obrigatoriedade de se adaptar aos novos requisitos normativos quando dá a atualização de uma norma. Quando alguma coisa difere, aí ela tem que se adequar. Exatamente. E quando que a norma é atualizada? Quando o órgão responsável por sua atualização partir do pressuposto que a versão em vigência esteja se tornando defasada, que a versão em vigência esteja se tornando ultrapassada face às circunstâncias atuais de mercado. E aí é lógico que as empresas certificadas precisam se adequar aos novos requisitos da norma para que o seu sistema de gestão não fique ultrapassado. E eu acho que a pergunta mais interessante de todas é aquela que as pessoas me fazem assim: professor, trocando em miúdos, quais são as etapas que precisam ser seguidas para que uma empresa conquiste o tão sonhado certificado? Né? E eu costumo resumir a resposta para esta pergunta da seguinte forma: o primeiro passo consiste na aquisição da norma. O segundo passo consiste na implantação do sistema de gestão em total e absoluta conformidade com os requisitos da norma de referência. O terceiro passo consiste na contratação dos serviços de um organismo certificador. E a quarta e última etapa seria a auditoria de certificação, ou seja, a auditoria realizada pelo organismo certificador contratado para verificar se nós merecemos ou não o tão desejado certificado.
Olha só, hein? Então essas são as etapas que precisam ser permeadas para que uma empresa conquiste o certificado por ela desejado. E existem vários organismos certificadores. E é importante que fique claro que a credibilidade dos certificados independe do organismo responsável por sua expedição. Correto. Então, para o mercado pouco importa se o certificado foi emitido pelo organismo A ou pelo organismo B. A validade do certificado independe do nome do organismo certificador responsável por sua emissão. Outra coisa interessante, nem todos os organismos certificadores possuem a mesma nacionalidade. Nós temos organismos americanos, organismos alemães, organismos italianos e assim sucessivamente. E é importante que fique claro que um organismo, independente de sua nacionalidade, tem total e absoluta autonomia para certificar quaisquer corporações que contratem os seus serviços, independente de origem e de posicionamento geográfico. Ótimo. Então, um organismo americano pode certificar uma empresa alemã localizada em território brasileiro. Um organismo brasileiro pode certificar uma empresa japonesa localizada em território canadense e assim sucessivamente para todos os demais exemplos cabíveis e imagináveis. E aí, professor. E como o tempo que eu tenho está se esgotando, eu gostaria de aproveitar esses últimos instantes para fazer a divulgação de 2 cursos e do meu livro de qualidade total. Começando pelo livro. O meu livro de qualidade total é um livro que versa sobre tudo aquilo que foi comentado, com riqueza de detalhes, e ele pode ser adquirido nas melhores livrarias do ramo. No final do mês de abril, mais precisamente no dia 26, entre as 8 e as 17 horas, eu vou ministrar um curso de formação de auditor interno da NBR ISO 14001, versão 2004, no Centro Empresarial Ítalo Lazuri, em São Bernardo do Campo. Maravilha. Os interessados em obter mais informações para o curso e ou fazer suas inscrições, basta que entrem em contato comigo. O meu e-mail é adalbertomorrai, tudo junto, @yahoo.com.br. E tem um outro curso também de minha autoria, que está no ar há um certo tempo, que é o de Educação Ambiental 100% à distância. Os interessados em fazer esse curso, basta que acessem o site www.cresçabrasil.com.br. E a vantagem desse curso é que o aluno pode iniciar o curso a qualquer momento e pode cursar as aulas nos dias e horários que mais lhe convier. Porque é EAD. Exatamente. Ótimo. E para terminar, como de praxe, eu vou deixar uma frase, né, que eu escolhi para o programa de hoje. Para você, telespectador que nos ouve. Resista ao mal. Não deixe o mal sacudir você. Muito menos instalar-se dentro de você. Se você presenciou ou ouviu algo desagradável, resguarde-se. Não se contamine. Ótimo. Puxa vida, professor. Uma aula mesmo quando nós tínhamos dito. Agradecemos a sua presença e até o próximo programa. E assim que nós tivermos assim algum posicionamento dos nossos internautas, nós entraremos em contato com você. Muito obrigado. O livro está disponível em todas as livrarias, Qualidade Total, do professor Adalberto Morrai. Então, compre que vocês vão realmente ter detalhes bem explicadinho aí para vocês que são estudantes, principalmente da área de gestores, da área de administração, da área de negócios. Obrigada, professor. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Nossa, minha gente, agora que a gente vai falar, nós vamos ter uma pessoa que nós convidamos e olha, nós estamos atrás dessa convidada já há um bom tempo. E corre daqui, corre dali e tenta arrumar um espaço na agenda, né? E essa pessoa, ela é assim de uma formação maravilhosa. Além de psicóloga, ela também se especializou como headhunter. E essa pessoa, ela tem assim uma capacidade, uma facilidade de realmente se relacionar, principalmente com as pessoas que estão no mercado de trabalho, né? Nós sabemos o quanto é difícil quando um jovem, quando um senhor, qualquer que seja a faixa etária, quando ele está assim numa oscilação no mercado de trabalho. E quando então ele está fora do mercado, que ele precisa de uma recolocação, a situação é mais difícil ainda, né?
Então, nós convidamos uma pessoa, porque de repente a gente fala, nossa, currículo, entrevista, a gente fala dinâmicas. Isso é assustador, principalmente para aqueles candidatos que estão fora do mercado de trabalho, né? Então, o que que acontece? Nós convidamos a Edileuze Veloso, ela tem experiência já de 22 anos de consultora de RH, ela realiza trabalhos fantásticos na área executiva, ela faz análise e elaboração também de currículo, com a devolutiva, com definição de estratégias, e ela é expertise em pesquisa de clima organizacional também. Enfim, a graduação dela de psicologia e a experiência que ela tem no mundo corporativo permite, eu estava batendo um papo com ela também antes do programa, de o que nós falamos muito sobre consultoria de carreira. Então, durante o nosso bate-papo, nós vamos tratando, e se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, pode passar e-mail para nós aqui da IPTV. Muito obrigada pela sua presença, Edileuze. Obrigada mesmo, porque a gente sabe assim as dificuldades que nós tivemos para poder trazê-la por causa dos seus compromissos que você tem, os horários com as empresas, com os seus clientes, não é verdade? Verdade. Bom, primeiramente eu quero agradecer, Ana Maria, mais uma vez a oportunidade, né? Acho a intenção de vocês extremamente louvável. A oportunidade de trazer um tema tão importante, né? Que nós podemos orientar aí muita gente que tem muita dúvida. Esse trabalho é a minha paixão, é a minha vida, então essa demanda é em função de querer atender a todos, né? E muito obrigada mais uma vez, né, por essa oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos. Edileuze, quando nós falamos assim, mercado de trabalho, quando os nossos candidatos a um emprego, né, que a gente fala, o primeiro passo que a gente fala é o famoso currículo, né? Quando a gente fala em currículo, a gente fala assim, alguns dizem assim, é o seu cartão de visita, outros falam assim, é o seu portfólio, outros falam, é a sua imagem profissional, né? E quer dizer que cada um utiliza uma terminologia, mas nós sabemos da importância do que tem o currículo no mercado de trabalho. E os nossos jovens, eles sabem que tem uma sequência lógica. Mas o que você sugere, alguns detalhes assim que ele não pode esquecer? Por exemplo, às vezes nós vemos candidatos que quando ele coloca depois do nome, o endereço, o brasileiro, casado ou solteiro e a idade, a famosa palavra objetivo, que naquele objetivo, às vezes ele coloca 2 profissões, ou às vezes até 3, né? Mas que não condiz uma com a outra. Isso é negativo no currículo, Edileuze? Sim. Bom, e falando de currículo, eu costumo dizer que ele chega antes de você, né? Ele é o seu cartão de visita realmente. É ele que vai gerar uma expectativa, é ele que vai despertar uma curiosidade, que vai gerar um convite para você participar do processo seletivo. Então, é claro que assim, é evidente que um currículo, né, bem formatado, um layout adequado, umas informações objetivas, um bom português. Então, quando eu falo de currículo bem elaborado, nós falamos de fonte, né? A fonte, ela o ideal, já vou dar uma sugestão aqui, a fonte 12, Arial. Você não vai errar no seu currículo, tá? Se costuma dizer também, assim, olha, o currículo muito extenso. Defendem-se muito o currículo em uma página só. Eu costumo contradizer um pouco. Por quê? Quando eu estou vendendo, né, você para o meu cliente, eu vou apresentar o currículo, e o currículo é o meu produto. Esse é o produto. Então, eu não posso deixar ele simplesmente... com uma página só, eu não vou conseguir vender. O estagiário não tem muita história para contar ainda, mas eu não posso falar o mesmo de uma posição mais especialista, alguém que já tem uma história construída de carreira, né? Você pode chegar a 2 páginas, tomando cuidado com a redundância, né, de não ser prolixo, desde que essas informações contidas elas sejam informações que me despertam uma curiosidade de conhecê-lo pessoalmente. Então, até 2 páginas é perfeito. E falando de layout, Ana, assim, é importante, isso, é o nome mesmo. Então, na sequência, você deve falar dos seus dados pessoais, brasileiro, solteiro ou casado, se tem filhos, né? Não mentir, né? Não mentir, com certeza não mentir. A questão da idade, muita gente
omite a idade. Por quê? É porque eu tenho lá 45 anos, tenho 50, o mercado, não sou mais produtivo para o mercado. Olha, isso mudou bastante, tá? Mudou bastante, então hoje a gente costuma orientar para que as pessoas realmente pontuem. Principalmente se se você está concorrendo a uma posição onde requer experiência. Então, se eu deixo de colocar a minha idade ali, o outro que está recebendo o currículo, ele vai ficar com dúvidas, né? Se te convida ou não, se você realmente... Enfim, não mentir, né? Colocar realmente a idade. O segundo passo aí é destacar a região que você reside, né? Não necessariamente precisa ter o endereço, mas assim, olha, colocar a cidade, Santo André. Porque às vezes tem empresas que acabam dando até assim preferência para candidatos que residam próximo, né? Alguns cargos, algumas profissões. É óbvio, não é geral isso daí. Então, por isso, acho que não deve se omitir não, o endereço, né? Hoje, essa questão da logística é algo que é muito importante na análise do currículo, tá? Primeiro, acho que você está trabalhando próximo, é uma qualidade de vida para você, uma garantia para o cliente que está contratando, que você vai estar lá todos os dias, tá? Então, essa preocupação com a logística hoje é um dado que nós temos quando estamos fazendo uma triagem hoje para uma oportunidade. O objetivo, como a Ana apontou inicialmente, tá? É realmente de extrema importância que esteja focado esse objetivo. Eu não posso colocar no meu objetivo, olha, atuei na área financeira, mas eu também posso ir para uma área industrial. Coisas entendeu? Que não estão correlacionadas, né? Exatamente. Complicado. Então, vamos focar. Você pode até ter 2 currículos. Focar um currículo para uma área industrial, um currículo para uma área administrativo-financeira, enfim. Sim. Mas o objetivo ele tem que estar focado, né? Na nossa análise já fica uma dúvida, né? Ele está tirando para tudo quanto é lado? Uhum. Sabe o que quer? Então, o objetivo é importante, ele está bem dirigido, né? Vem a formação acadêmica. Para as posições mais especialistas, hoje já se é esperado além da graduação. Então, o mercado hoje tem uma preocupação de avaliar, e é um dado muito forte na nossa análise hoje de currículo, o quanto esse profissional ele está investindo no autoconhecimento, né? O quanto ele está preocupado em investir na formação dele. Muitos profissionais esperam que, assim, olha, que a empresa invista. Você não pode esperar isso da empresa. Tem que tomar iniciativa, né? Exatamente. Essa iniciativa ela é extremamente valorizada num processo de seleção. Então, nós estamos lá, olha, poxa vida, se graduou, na sequência já investiu uma pós, já fez uma especialização. Se você não tem condições financeiras de fazer um MBA, assim, ou uma especialização um pouco mais, com investimento financeiro maior, tem os cursos. Tem até EAD, muitos. Exatamente, né? E muito práticos, e que vão valorizar e, sem dúvida, vai ser um diferencial no momento que nós estamos fazendo lá uma triagem para indicar. Idiomas, hoje o inglês ele é mandatório. Tá? Ele era um diferencial no passado. Era um diferencial, exatamente. Agora não. Globalização. Exatamente. O diferencial hoje é você já ter um terceiro, um segundo, um terceiro, aí sim. Mas o inglês hoje, ele é extremamente importante, tá? Hoje, se você não o tem que buscar. Se você não tem condições de investir para que você tenha ele intensivamente e o quanto antes aí tranquilo para contribuir, mas assim, quando na nossa análise já estamos vendo que você já está preocupado com esse investimento, e vale a pena, eu já vou contar isso no meu processo. Eu já vou defender você junto ao nosso cliente. Olha, correto. Não tem ainda, mas já está investindo, já está preocupado. Já né? está cursando, Sim. Né? Já está matriculado numa escola de idiomas, já está levando a sério, né? Perfeito. E quando as pessoas, às vezes, Edileuze, quando elas mentem, colocam no currículo, ao invés de ela colocar que é do básico para o intermediário, às vezes elas colocam, vamos supor, acima do intermediário, ou fluente, ou avançado. Isso pode ser um complicador na hora da entrevista, compromete, né? Ana. Compromete porque hoje tem os testes de proficiência. Né? Às vezes você é surpreendido no meio da entrevista. Podemos falar? E a entrevista passa a ser no idioma que ele disse que ele tinha fluência. Então, eu costumo orientar, olha, se você não tem, é melhor que você realmente seja verdadeiro. Olha, não me sinto confortável de participar de uma entrevista em inglês.
Eu tenho o inglês para o bom entendimento, para o listen, né? Enfim, mas para uma conversação oral ainda não. Então é melhor que você realmente encante, né? E não feche portas, né? Porque lá na frente o mercado pode lembrar, você pode estar nessa mesma empresa e ser lembrado porque você não foi tão transparente no primeiro contato. É até antiético, né? Isso. Sem dúvida. Bom, e ainda falando do currículo... Informática. Nossa, informática... É outro item que pode pegar, né? Com certeza. O pacote Office hoje você tem que... É obrigatório. Os estagiários hoje. Os estagiários já são cobrados. Quer dizer, a pessoa que realmente está procurando aí o primeiro vínculo empregatício, né? Já são cobrados. Temos inúmeros clientes. Na consultoria, o estagiário, ele passa por uma avaliação do quanto ele conhece. Né? Então, assim, não precisam vocês se preocuparem de buscar uma instituição que vai causar... Nem precisa citar o nome da onde fez o curso, nada, e sim o que ele tem habilidade, a prática. A prática. Então, você vai ser testado na prática, o quanto você realmente tem. Então, pacote Office, vamos lá, PowerPoint, o Excel, hoje ele é mandatório também. Tem que buscar, tem que investir. E os cursos complementares, que às vezes a gente fala para os jovens, olha, você tem a EAD, às vezes existe a possibilidade de você fazer cursos em EAD e gratuitos às vezes, gratuitos. E às vezes os nossos jovens ficam aí meio estagnados, né? O que o mercado está valorizando desses rapazes, dessas moças que estão participando de palestras, de workshops, de seminários, enfim, de eventos aonde vem agregar na área que ele optou? Olha, esse é algo realmente que soma bastante também, tá? E quando não vemos, né, ausente essas informações do currículo de que o profissional, que o estagiário, enfim, né, que o futuro profissional aí não está investindo, é preocupante. Isso denota que a pessoa está na área, numa zona de conforto, né, que não está preocupado com o autoconhecimento. E o mercado hoje é extremamente competitivo. Ele vem de uma imagem de estagnação e ele fala, poxa, se ele é assim agora, ele vindo aqui para minha empresa, ele vai se acomodar. Exatamente. Dá a impressão que vende essa imagem, né? Vende, fica evidenciado isso. Então, é importante que realmente tenha esse... Porque o mercado já despertou as pessoas para isso, né? Sei. As instituições de ensino, elas estão a todo momento, né, sinalizando. Além, né, da graduação, você precisa investir em curso de especialização. E às vezes na própria universidade, eles oferecem final de semana, no período de recesso, eles oferecem com preços vantajosos para o alunado. Então ele tem que correr atrás, é interesse dele. Aproveitem. Se vocês têm essa oportunidade, eu acho que não dá para deixar passar, né? E vai com certeza valorizar o seu histórico, a sua carreira, né? Vai ser um diferencial. Num processo de seleção aí, junto com outros, você vai se destacar, vai se sobressair, porque buscamos o diferente, buscamos aquele que realmente está preocupado, né, em contribuir, né, em agregar. Né? Essa pessoa, ele chega com perfil agregador. Isso. Né? Ele chega com perfil agregador nas empresas. Agora, Edileuze, às vezes a gente vê assim os candidatos que eles querem citar no currículo sobre trabalho voluntário. Ele tem um serviço voluntariado que ele faz numa comunidade onde ele está morando, ele está inserido, ou ele faz isso através da própria empresa, né, para instituições beneficentes. Isso também deve ser citado no currículo e conta positivamente? Conta positivamente, né? Eu costumo orientar que essa é uma informação. Ela vai ficar humilde e vai valorizar quando você coloca assim, ela no final do seu currículo, considerações finais. Por último. Por último, fica humilde, né? E valoriza. Perfeito. Porque dá que realmente a pessoa não está super usando essa informação para, olha... Cobrando até, né? Exatamente. Que venha me valorizar porque eu estou me doando, né? Exatamente. Mas ela no final do currículo tem um peso, assim, fica humilde e, assim, com certeza vai somar também. Citar o local onde ela prestou ou está prestando. E qual é o projeto, né? E o projeto que ela participa. Qual é o projeto que ela participa. Isso. Isso mesmo. E quando a gente fala, então, de currículo, como você disse, ele é o primeiro passo, né? O primeiro impacto
Porque através do currículo poderá ter um segundo momento que a gente fala, que é a entrevista. E normalmente os candidatos, uma da primeira preocupação que tem é com que roupa que eu vou para a entrevista, né? E a gente costuma falar, né? Porque as pessoas não podem depois ter recaída. Porque não é o dia que você vai para uma entrevista, aquela indumentária, aquela roupa, você precisa depois, quando começa a trabalhar, né, na empresa, que seja um constante, né, isso daí, não seja só para a entrevista. Mas você poderia, assim, falar da entrevista sobre a pontualidade, sobre a maneira de estar trajado, sobre se influencia a pessoa ser comunicativa, falar de mais, falar de menos. Como é que funciona, Edileuza? Olha, a começar eu costumo dizer que nosso processo de seleção, ele já começa, né, pelo contato telefônico. Como a pessoa responde ao nosso chamado, como ela nos atende, né? E aí, ela vai ser determinante, né? Essa está com vontade, não colocou dificuldade para vir até a entrevista, se mostrou interesse ou não em ouvir. Porque, às vezes, fazemos o contato, a pessoa está trabalhando, e aí, naquele momento, ela não pode falar. Até compreendemos, não pôde falar. Mas, se ela realmente demonstrou interesse, o entusiasmo, ele fica, né? A gente consegue... Fica no ar, né? Fica no ar, a gente consegue, olha, puxa vida, não colocou dificuldade, agendou para tal dia, tal hora. A pontualidade dessa entrevista, tá? Orientamos também, a consultoria costuma orientar, assim, não você chegar muito antes, porque caracteriza ansiedade. E ansiedade é insegurança. Desespero também, exatamente, né? Então, assim, olha, claro, você não pode... Não, o atraso, não. Esse já imperdoável, vai... né? Imperdoável, exatamente. Já é muito negativo. Então, procure chegar antes. Uns 10 minutos? Sim. Tá ótimo. Na consultoria, né? Ou na empresa, 10 a 15 minutos. Mas procure chegar muito antes, assim, para você não correr o risco de ter, né? Até, assim, problema de trânsito, exato. De chuva. Mas assim, vá para uma padaria, vá para um comércio próximo. Fique nas imediações, né? Fique nas imediações. E ali se apresente. Depois se apresenta quando faltar os 5, 10 minutos. Exatamente, né? Que ótimo. Bom, quanto à comunicação, é muito avaliado também essa questão, né? O português, o vocabulário, o sorriso, a energia, você não faz ideia do quanto a gente hoje considera no processo de seleção. Se essa pessoa ela se apresenta com entusiasmo ou com apatia. Ixi. Depressão, deixa para trás, gente. Né? Você deixa os problemas na primeira árvore, você não pode chegar na empresa, no processo de seleção... Introvertido, né? Com medo, mostrar com receio, inseguro, exatamente. Sério, sisudo demais, né? Vá para essa entrevista como se, olha, essa vaga ela é minha. Com satisfação. Essa vaga é minha. Eu vou dar o meu melhor. Então, o carisma, a energia, a pontualidade, como você se apresenta em termos de marketing pessoal, vestimentas, tem um peso muito grande também nesse momento. Vai contar positivamente ou não. As pessoas têm muita dúvida quanto como se apresentar numa entrevista. A informalidade tem algumas áreas, né, que realmente, né, não tem nenhum problema. A área de informática, por exemplo. A área de publicidade. As pessoas são mais informais. Despojadas, às vezes. Isso, mais ousadas, né? Mas as áreas mais tradicionais... Áreas administrativas? Sem dúvida, a formalidade. Tá? Então, é melhor você pecar por excesso do que por falta. A gente diz assim, peque pelo excesso de respeito, de cuidado, numa área administrativa, e deixe aquilo que você gosta, né, que você se sente bem para o final de semana, para a sua vida particular. Porque outro dia eu estava vendo numa matéria, numa revista, a autora da matéria lá do texto, ela estava dizendo o seguinte: você acorda de manhã e você está aí, toma sua ducha correndo e vai lá para o seu guarda-roupa e pega a sua frente única oncinha e você tem uma sandália oncinha que combina e você coloca uma calça jeans que foi feita a vácuo. Então ela colocou tudo isso. Então, não vá para a área administrativa, ela fala, né? Não vá. Se você vai para um evento,
Aí vamos pensar no caso, mas se você vai para o mundo corporativo, toma cuidado, você vai ser barrada. E é verdade. É verdade. É verdade. Então, cause sempre uma excelente impressão, que é essa imagem que eu vou levar para o meu processo, né? E que pode resultar positivamente numa contratação. Certo. Um processo seletivo hoje, ele não se resume numa etapa apenas. Então, essa primeira apresentação, você é entrevistado normalmente por uma pessoa de RH, e nem sempre, nem geralmente já é o requisitante da vaga. Isso. E essa pessoa de RH que vai te vender para o requisitante, ou seja, aquele que vai te contratar para quem você vai se reportar diretamente. Então, cause sempre boa impressão. Essa imagem positiva, de carisma, de entusiasmo, de energia, de vontade. Por mais, às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento técnico para aquela posição que ele vai participar. Mas relacional e a aparência... Conta. Conta. E o mostrar, assim, o quanto ele está com vontade de... Dinâmico, né? Uma Sim. pessoa interessada mesmo. Olha, eu não tenho isso, mas não tenho dificuldade de aprender. Eu quero, né? Eu tenho essa disposição, eu pego facilmente. Mostre isso. Então, hoje as competências, eu diria que essas habilidades comportamentais, de como a pessoa se apresenta, esse perfil comportamental, conta muito. Às vezes você não tem o técnico nós desenvolvemos, a empresa vai desenvolver. O comportamental, eu já é da natureza. Às vezes até é hereditário, né? Sim. É difícil. A gente costuma falar assim, eu posso pagar um treinamento, ou eu mesma ministrar um treinamento para aquele funcionário novo, aquela funcionária, mas mudar a parte atitudinal, na postura, no jeito de falar, do controle emocional, é muito difícil. Porque a pessoa, às vezes, é até teimosa. E ela sabe, às vezes ela tem até consciência disso, né? E eu sempre digo para os jovens assim, na universidade é uma grande oportunidade para ele poder treinar, para ele poder se adequar. Quando ele trabalha em grupo na sala de aula, quando ele vai lá na frente para expor um trabalho, que ele não deve ir lá na frente expor um trabalho com boné, com bermudão, que ela não deve ir com a calça cofrinho, que as pessoas falam, roupas transparentes. E aí a gente passa até por exagerada, mas não é, né, Edileuze? Não, é verdade, Ana, você falou. Então, assim, essa formalidade, a vestimenta adequada, as mulheres evitarem decotes, né? Maquiagens carregadas para uma entrevista, esmaltes, assim... Exóticos. Exatamente, evite, sabe? Um esmalte mais básico vai encantar, entendeu? Eu vou olhar para essa pessoa... Agora vai ser época da Copa, se não tomarmos cuidado, é tudo verde e amarelo na mão, né? Os homens, cabelo bem cortado, se tem barba, mas assim, se preocupe com essa Cuidar, tratar da barba, né? Porque nós vamos olhar o cuidado. O cuidado que a pessoa tem... É até higiene, não você concorda? Sim. Porque a pessoa, quando ela se cuida, ela joga também a parte de higiene corporal na aparência dela, não é verdade? Sim, sim. Alguns excedem nos perfumes. Perfeito, né? Perfumes. Então, use assim as colônias mais, né? Que não sejam, olha, cheguei, né? Isso. Que denotem que a pessoa... Mais suaves. Mas exatamente, mais suave, que chegou no ambiente. Então... É um conjunto, né? Se aquele líder, né, aquele gerente ou diretor, se ele for alérgico, ele não vai querer contratar uma pessoa dessa, porque ele vai ter problema no departamento. Já vai causar um impacto negativo ali, é verdade, né? Oi, Edileuze, e quando a gente falou então de currículo, falamos também de entrevista, do básico, assim, e quando a gente fala de dinâmica, normalmente os jovens questionam, como que eu devo me comportar? Se eu falo bastante, fala que eu sou tagarela. Se eu falo pouco, falo que eu sou tímido. De que forma que eu devo participar de dinâmica? Que tipo de roupa que eu devo ir? Porque se de repente a moça, né, ela vai com um taier, um conjunto, e aí naquela dinâmica tem que sentar num tapete, tem que ter uma posição mais descontraída. Então, para as dinâmicas, o que você sugere? Olha, quando a empresa informa, quando você é convidado e você é informado, você virá para participar de uma dinâmica, tem que se preocupar com esse traje, sim. Eu acho que usar uma roupa confortável, né? Discreta e confortável. Discreta e confortável. Se ela não é comunicada, que vai ser uma dinâmica, aí não tem. Porque muitos são surpreendidos, né? Não é informado de que vai participar de uma dinâmica, sim, de um processo de seleção. Certo. Então,
se preocupe em estar realmente com uma roupa confortável, porque se você for surpreendido com uma dinâmica, você vai estar adequado para participar. Na dinâmica, a postura. A dúvida das pessoas assim, o quanto eu deve participar. Não fique alheio, não fique isento, ou muitos ficam esperando que o outro se pontue, se coloque, e aí se coloca por último. Isso é muito negativo numa dinâmica. Procurar não monopolizar a conversa, né? Sim, eu acho que tem que ser flexível. Tem pessoas que querem atenção só para eles no grupo ali, né? Aí já negativamente. Certo. Tá? Porque ele, olha, o ego falou mais alto, né? Quer dizer, se valorizou ali, meio que não se preocupou com o time que está ali, com a equipe, né? E o trabalho em equipe hoje, nessa dinâmica eu já avalio o quanto eu vejo aquela pessoa inserida num trabalho em equipe ou não. Nós tivemos até um tempo atrás um programa na televisão que a gente assistia, que era o Aprendiz, né? E aí eles o apresentador destacava muito o papel do líder. Então, às vezes, o líder, ele acha que ele pode falar muito, que ele pode dar ordens, que ele pode ser, assim, autoritário até, e às vezes ele está jogando contra ele mesmo. Porque nós estamos numa época agora de liderança carismática, de liderança mais simpática, espiritualista, ou até aquela liderança que a gente fala que é a liderança no sistema mais antigo, que era democrática, né? Hoje a liderança valorizada é a liderança inspiradora. É aquela pessoa que eu olho e falo, quando eu crescer eu quero ser como ele, né? É aquela liderança que faz coach, que senta do lado, que acompanha, né? Eu tenho N exemplos, assim, de empresas que eu visito e que eu saio encantada, porque isso está mudando bastante, esse conceito. Então, as pessoas realmente despertaram que hoje eles precisam inspirar, desenvolver, fazer coach, dar feedback, acompanhar. Então, essas lideranças são lembradas, são valorizadas, são essa liderança que senta do lado, vamos fazer junto, né? E você entra num ambiente corporativo e você não consegue nem identificar quem é o líder, porque antes era a mesa do chefe, né? Era a mesa do chefe e os demais dispersos. Agora não, hoje todo mundo é buyer, você não consegue identificar quem é o chefe ali, quem é o líder, né? O Edileuze, você, além de headhunter, você é coaching, você faz um trabalho muito bonito. Você tem um contato para você deixar, se o nosso internauta quiser conhecer o seu trabalho, ou algum cliente, alguma empresa, você poderia deixar um contato com a gente? Sim. A Progresso, ela está há 18 anos na Abílio Soares, né? Aqui no centro de Santo André. Número 511, nosso site é www.progressorh.net. Um e-mail para contato é progresso@progressorh.net. E o nosso telefone, né, nosso central, 4994-3422. 011-4994-3422. Repete o site, por gentileza. www.progressorh.net. Nós deixamos agora um momento para você se despedir dos nossos internautas, né, que assistiram você, que com certeza esclareceram várias dúvidas aí. Nossa, passou rápido, né? Acho que é um tema que eu tenho paixão de falar, e, enfim, né, as dúvidas vocês podem encaminhar nesse e-mail também, progressorh.net. Eu vou ter o maior prazer em atender a todos. Agradeço a oportunidade mais uma vez, né? Obrigada. Enfim, sou muito grata e estou muito feliz de poder ter passado por aqui hoje mais uma vez. Obrigada. Nossa, olha que o tempo passou muito rápido mesmo, né? E aí nós podemos marcar uma outra oportunidade de você vir falar mais da parte de consultoria de carreira, da parte de clima organizacional, que não deu tempo de nós falarmos, não é verdade? É verdade. Nós temos lá, nosso produto eu sou especialista em outplacement, que é a carreira de executivos, né? Pesquisa de clima organizacional é um outro produto aí, né, que hoje temos uma expertise muito grande em dominar esse assunto, esse tema. E seleção, que é o carro-chefe, né? Então, a Progresso somos agentes de integração de estágio. Então, os estagiários, por favor, que buscam sua primeira oportunidade, né, procurem a Progresso. Pode mandar um e-mail para você, o currículo para você? Sim. Pode. O meu e-mail é edileuzeveloso@progressorh.net. Então pode mandar o currículo. Pode Olha encaminhar aí, o currículo. Os jovens aí. Daremos uma atenção. Todos os currículos, eles são
recebidos, são avaliados automaticamente se já temos oportunidade, as pessoas são convidadas, envolvidas para participar. Quando não, elas vão realmente ficar num banco de dados onde são resgatados no momento que entra a oportunidade. São convidados a participar. Que ótimo! Então, nós temos que agradecer o programa Questão de Atitude, a IPTV, e nós deixamos, assim, o convite para vocês. Quando a Idileuza estava falando de vários detalhes, inclusive da aparência pessoal, da parte da comunicabilidade, da parte da ética, da pontualidade, o cuidado que vocês devem tomar mesmo, né? Uma frase que a gente sempre tem em mente é: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Porque a hora que você chega, né, para poder ser entrevistado, a hora que você chega na empresa, o primeiro impacto que você vai deixar ali é a maneira de você trajar, é a maneira de você falar, é a sua postura, seus gestos, a sua educação, né, a sua paciência. Então fica aí as sugestões da Idileuza. E olha, atualize seu currículo, deixe seu currículo em ordem e mande lá para Progresso, que o seu currículo, como ela disse, se ele não for aproveitado imediatamente, às vezes, porque às vezes tem uma vaga disponibilizada lá, ele vai para um banco de dados e assim que for possível, ela irá encaminhar. Nós agradecemos com muito carinho a você, querido e querida teleinternauta, e desejamos para vocês uma boa semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.